Vamos lá, pessoal, perdão, acabei travando aqui o vídeo, tá? Então vamos terminar aqui. Tabela simples de entrada, dupla entrada. Com o crescimento do e-commerce, um site de pesquisa fez um levantamento sobre o perfil da população brasileira para realizar compras via internet. 1. Leia a notícia a seguir, na qual é informada a quantidade de pessoas por faixa etária que realizou compras online durante um ano. Então, a gente tem aqui a pesquisa, e-commerce, né? Perfil do consumidor, quem compra pela internet brasileira. Vamos lá. Um estudo fez um levantamento sobre a idade dos 48 milhões de pessoas que compram pela internet no Brasil. A distribuição por grupo etária é a seguinte. Então, a gente tem 3.840.000 dos e-comerciadores brasileiros são jovens. 11.040.000 das pessoas são adultas. 16.800.000 das pessoas são de meia idade. E 16.320.000 de pessoas são idosas. Bom, uma maneira de apresentar uma pesquisa de forma reduzida é por meio de uma tabela. Complete a tabela abaixo, com os dados apresentados na notícia acima. Então, a gente tem aqui a tabela para vocês criar um título, subtítulo e o resultado da pesquisa. Então, você coloca lá, escolhe um título. Depois desse título, vocês colocam o subtítulo, que está vendo que é uma tabela, ela tem divisão. Então, mais ou menos aqui. Vou fazer para vocês. Então, a gente tem o título, temos o título, temos um subtítulo e um outro subtítulo. E aqui resultado e resultado, e assim por diante. Ok? Faça isso em casa, aí na apostila. Então, você percebeu? Cada faixa etária está relacionada a uma quantidade de pessoas. A tabela que é relacionada a uma informação com a sua frequência chama-se tabela simples e deve ser lida horizontalmente. 2. Um site de notícia promoveu uma pesquisa com 2.000 jovens vestibulandos de uma cidade com idade entre 18, 19, 20 e 21 anos sobre a preferência por realizar compras em lojas virtuais ou em lojas físicas. Observe os dados da pesquisa. Então, pesquisa de preferência por tipos de loja. Qual a sua idade? Aqui não é para vocês responder, tá? Isso aqui é o esboço da pesquisa. Então, qual é a sua idade? Qual tipo de loja você prefere? E assim por diante. Leia o texto abaixo com os dados obtidos da pesquisa. Aí sim a gente vai ter os dados da pesquisa obtida. Então, vamos lá. Na pesquisa realizada dos 2.000 jovens entrevistados, 400 tinham 18 anos, sendo que 200 deles preferem realizar compras em lojas virtuais e o restante em lojas físicas. 500 tinham 19 anos, sendo 300 deles preferem realizar compras em lojas virtuais e o restante em lojas físicas. 600 tinha 20 anos, sendo 400 deles preferem realizar em compras virtuais e o restante em lojas físicas.
Já os jovens com 21 anos eram 500 o total. Dentre eles, 200 preferem lojas virtuais e 300 preferem lojas físicas. Após a leitura do texto, realize atividades a seguir. Vamos lá. A variável idade envolve informação? Então, a variável idade, ela envolve informações numéricas ou não numéricas? Responda. A variável tipo de loja envolve informação numérica ou não numérica? Responde. Você percebeu? Em uma pesquisa podemos ter informações numéricas ou não numéricas? Quando em uma pesquisa a informação é apresentada por um número, chamamos essa informação de variável numérica. Quando a informação não é numérica, podemos ser agrupada em grupos ou categorias, chamada essa informação variável categórica. Agora, C. Agora construa uma tabela com resultados da pesquisa e não esqueça de colocar o título. Então, conforme eu ensinei a fazer a tabela, o título, o subtítulo, nesse espaço que vocês têm, crie uma tabela com a pesquisa anterior. Ok? Você percebeu? Para organizar melhor as informações obtidas na pesquisa, podemos construir uma tabela relacionada a duas variáveis, que é idade, tipo de loja. A tabela que relaciona duas ou mais variáveis com as suas frequências chama-se tabela de dupla entrada. Deve ser lida horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Então, 3. Agora, de acordo com os dados na tabela que você criou no item C, na atividade anterior, escreva um texto sobre o resultado da pesquisa. Então, é uma resposta pessoal. Então, crie um texto aqui nesse espaço. Considerando que a pesquisa do exercício 2 foi realizada por uma loja física que deseja aumentar o seu número de clientes, converse com seus colegas, no caso seus pais, e responda qual estratégia você utilizaria após analisar o resultado da pesquisa para atingir o objetivo da loja. Resposta pessoal, tá bom? Então, é possível que vocês acrescentem alguma estratégia, como promoção ou divulgação. Pode ser várias outras estratégias para conseguir trazer mais cliente. Ok? Então, aqui a gente tem o 5, que vai mostrar uma outra pesquisa. Eu quero que vocês façam. A gente já fez junto aqui o 4, o 3, o 2, o 1. Lê o 5, lê o 6 e tente responder as questões. Tá ok? Vamos lá, para o próximo estudo. Gráficos, página 86. Gráficos de barras e colunas. Então, vamos falar um pouco sobre gráficos de barras e colunas. Será que as pessoas se preocupam com os impactos ambientais que provocam ao realizarem suas compras? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Com o crescimento do comércio virtual, a preocupação de algumas pessoas é com o consumo consciente. O consumidor consciente se preocupa com a sua satisfação pessoal e com a sua sustentabilidade do planeta. Porém, pesquisas apontam que algumas regiões brasileiras o número de consumidores conscientes ainda é muito pequeno. Então, a gente tem uma tabela aqui. Grupos, o título, né? Grupos de consumidores nas regiões brasileiras. Então, a gente tem aqui o primeiro grupo, o norte e o centro-oeste, o nordeste, o sudeste e o sul. Então, temos os seguintes resultados: os indiferentes, os iniciantes, os engajados e os conscientes. A gente consegue ver por cada região essa relação. Então, 1. Observe o gráfico apresentado acima e responda. Qual é o título do gráfico? E o que ele indica? Então, uma resposta pessoal.
qual é o título do gráfico, o que o título está indicando de informação para a gente. Ok? Quais dados estão presentes no eixo horizontal e no eixo vertical? Então, quais são os dados que estão no eixo horizontal e no eixo vertical? Como estão sendo apresentadas as frequências dos diferentes grupos de consumidores na região do Brasil? Então, eu quero que vocês respondam como são representadas as frequências desses diferentes grupos. Se é por meio de coluna, se é por meio de linhas, se é por meio de gráfico de pizza, de bola, como que está sendo representado? D. Qual é a importância da legenda do gráfico? Qual que é a importância da legenda? O que ela quer indicar isso para a gente? Vamos dizer, qual o significado da legenda? Ela quer indicar o quê? É isso que o exercício está pedindo. E qual é a fonte da pesquisa? Ok? Vamos lá. F. A data apresentada na fonte representa o dia em que a pesquisa foi realizada ou o dia em que foi realizado o acesso ao site que apresenta a pesquisa, que é ali embaixo na fonte. Tá? Responda. 2. Agora realize as atividades propostas no item a seguir. Então vamos lá. A. Complete a tabela abaixo com os dados apresentados no gráfico do eixo anterior. Então, temos regiões brasileiras com indiferentes, iniciantes, engajados e conscientes. E as regiões, que é o Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. E a quantidade de cada um, conforme está discriminado aqui na tabela. Vamos lá. B. Com as informações que tem lá, tá, pessoal? Do gráfico dos consumidores. Quero que vocês preenchem aqui. Vamos lá. B. As informações acima estão contidas em uma tabela simples ou de dupla entrada. Então, vocês aprenderam o que é uma tabela simples e o que é uma tabela de dupla entrada. Então, responda, essa tabela em cima é uma tabela simples ou de dupla entrada? C. Quais variáveis estão presentes na tabela? E quais tipos dessas variáveis? Ok? Então, se ela é uma região, se é grupo, o que ela é? Então, vamos lá. D. Discuta com seus colegas e professores como estão apresentados os diferentes grupos de consumidores e as frequências dos diferentes grupos de consumidores. Vamos lá. Em casa era para estar discutindo comigo, mas chame seu pai, sua mãe, converse com eles e discutam com ele. Como estão apresentados os diferentes grupos? Então vamos lá. É provável que os alunos, separada em quantos grupos está representada a coluna em determinado cor, como que é? É isso que o exercício está pedindo, tá bom? Ó, você percebeu? Uma tabela de dupla entrada pode ser representada por um gráfico com duas ou mais colunas. Um gráfico é chamado gráfico de colunas múltiplas, quando apresentam dois ou mais retângulos dispostos verticalmente, mostrando as alterações dos dados. Então, pessoal, a gente está aqui vendo aqui o mundo digital, que é os gráficos de barras, tá? Na página 88. Então, vamos lá. Você sabia que o computador possui opções de fazer gráfico? Utilize o Excel. Vamos lá. Abra o computador de vocês em casa, vai no Excel e fuça lá, que vocês vão ver que tem muitos gráficos. E é muito legal mexer nos gráficos. Vamos lá. Utilize o Excel ou aplicativos similares e construa o mesmo gráfico da página 86. Então, vamos lá na página 86, que é o Grupos de Consumidores nas Regiões do Brasil, e construa esse gráfico com colunas horizontal ou barras, tá? Então,
registre as informações de cada tipo de consumidor numa tabela de dupla entrada. Então, crie uma tabela. 2. Com o botão esquerdo do mouse, pressione e arraste a tabela e selecionar para uma tabela inteira. Ok? Como está explicado aqui. Escolha a aba superior, insira e selecione opções gráficas recomendadas, /agrupadas. 4. Clique no botão esquerdo do mouse sobre o título do gráfico para colocar o título, como está explicando. Aí, né? Aqui está mostrando os passo a passo. Quem tiver dúvida pode perguntar para o pai, para a mãe, que é certeza que eles vão ajudar vocês. Então, vamos lá. 1. Seguindo o passo a passo apresentado na seção, construa um gráfico de barra e uma planilha eletrônica para apresentar a quantidade de smartphone dos computadores vendidos por período de pesquisa, como mostra na tabela abaixo. Ok? Como está mostrando aqui na tabela. Escreva um pequeno texto sobre a conclusão que você tirou dessa pesquisa após construir o gráfico solicitado. Resposta pessoal. Ok? Quem tiver dúvida em mexer em Excel, pede ajuda para o pai e para a mãe, ok? Ou, se tiver dúvida também, manda mensagem para mim, que a gente vê um dia, eu faço um gráfico com vocês gravando. Vamos lá, ó. Tenho aplicando o seu conhecimento, página 89 e página 90. Faça o aplicando agora, vocês aí em casa. Responda a questão 1, 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, ok? Tentam fazer sozinhos, nesse caso agora o aplicando conhecimento, sem a ajuda dos pais, ok? Tentam fazer vocês sozinhos e quando vocês terminar, mais uma vez, manda mensagem, quando todos tiverem mandado mensagem para mim na Agenda Edu ou aqui por mensagem, eu estarei respondendo, eu estarei fazendo um novo vídeo explicando a resolução do aplicando o seu conhecimento, ok? Então, pessoal,